Quero compartilhar com vocês nesta manhã o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o 8. No Evangelho de João, você vai encontrar uma palavra muito especial, importante. Eu tenho certeza que o Senhor falará com você nesta manhã. Amém? Com quem Deus vai falar essa manhã? Não eu, né? Não sou Deus, mas é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala com a gente. Olha, irmãos e irmãs, que texto precioso da Bíblia. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Então, Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: faz tudo o que ele mandar. Ali perto, 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tire um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele então chamou o noivo. Eu não sei se aconteceu com você, mas alguma vez, quando você deu alguma festa, uma janta, ou coisa parecida, acabou a comida? Alguém? Nunca ninguém acabou a comida? Acabou mesmo? Acabou? Você, André, me decepcionou agora. Fez churrasco, acabou a carne, mas é culpa dele, né? Porque você falou assim: compra 3 quilos, comprou 2 quilos, falou: não, esse dá. O homem é assim mesmo. Minha esposa fala: compra um monte. Aí eu compro um pouco menos. Aí ela fala assim: por que você não comprou tanto? Eu digo: acabar, acabou. Acabar, acabou, né? Mas não é certo, né? Por quê? Porque o sentimento ruim que se abate, né, na vida da gente é por causa daquele ego ferido, o sentimento fracassado, né, o resultado do julgamento dos outros sobre nós, que nos faz passar apuros quando a comida está no fim. Eu lembro uma vez que a gente fez uma festa de, sei lá de quantos anos, acho que devia ser uns 4 anos, da Ana Carolina. Sumiu? Cadê a Ana? Sumiu? Fiz uma festinha para ela, a gente fez lá, e naquela festinha realmente começou a acabar as coisas. Nós calculamos mal. E aí a gente fez uma festinha, e essa festinha foi na escolinha onde a Ana ficava o dia inteiro. E aí a dona do lugar porque ela fazia lanche para as crianças durante as aulas, né, durante a semana. E a dona do lugar falou assim: nós temos salsichas do freezer, um monte de salsicha, coisa arada. Aí a dona do lugar nos socorreu, né? Ela lembra? Nos socorreu e foi tirando salsicha, tirando pão. Aí depois que acabou a boa coisa, nós tacamos cachorro-quente na turma. Foi o contrário, né? Porque o cara da festa que falou assim: nossa, primeiro vocês faz assim, depois dá coisa ruim, mas a coisa boa está até no fim da festa. E aí passamos muito apuro, né? Muito apuro. Aí depois, chegamos em casa e eu falei para ela: não fala nada. Não fala nada. Aliás, essa semana eu aprendi uma coisa bem interessante. O cara falou assim:
O cara foi fazer terapia de casal, né, Jaci? Foram fazer terapia de casal. Daí chegou em casa, ele colocou assim: sabe o que é pior do que terapia de casal? Não. É quando tem que voltar em casa. Agora para a cara de um, para a cara do outro, falou assim: está vendo o que ela falou? Jesus realizou muitos milagres durante seu ministério, né? Mas o significado daqui da água é muito precioso para nós. Tem alguns significados que estão por trás disso tudo, que enche nosso coração de alegria e de fé. Uma coisa muito preciosa aqui, nesse tempo, eu não vou explicar o contexto da festa do Caná da Galileia, porque vocês estão aqui crentes, né? Já há tanto tempo. Deve estar já careca de ouvir esta parte da Bíblia. Mas as talhas e o milagre, as coisas que foram acontecendo, têm muitos significados, porque a Bíblia é cheia de significados. Se a Bíblia não tivesse significados, nós já teríamos acabado de lê-la, como se acaba de ler uma revista, um livro que se lê e abandona. Mas ela não é assim, porque ela sempre tem os seus significados, além dos significados que estão ali, implícitos, não explícitos, tem a nossa vida, a nossa interpretação, e uma delas, a gente percebe que ali, naquelas talhas, que ou sejam, aqueles potes de pedra que estavam lá naquela festa, como todo bom judeu tinha para um ritual de purificação, a gente vê ali aquelas talhas vazias, uma religiosidade vazia daquele povo, naquele tempo, naquele momento, as pedras vazias, inútil, que não serviam para muita coisa mais. E ali, aquelas talhas mostram para nós, né, que o ser humano é parecido com aquelas talhas quando estamos destituídos da vida de Deus em nossas vidas. Aqui, a gente percebe que nosso ser, a nossa vida sem Deus, ela é como aquelas talhas sem vida, sem água, sem o vinho, sem as coisas que eram significativas para a vida daquelas pessoas e para a vida de todos nós. Aquelas talhas vazias simboliza praticamente eu e você sem Jesus, sem Deus, e às vezes até procurando numa religiosidade vazia, onde não preenche, porque quando a gente lida com a religiosidade sem Jesus, nós continuamos sempre vazios. E ali a Bíblia mostra aquelas talhas como o nosso coração, né? Que nosso coração, a Bíblia fala que quando fala de coração, é o nosso ser integral, é a nossa vida, né? Toda a nosso espírito, nossa emoção, nosso intelecto, tudo sem Deus e enfermo, né? A gente vê ali essa figura. As pessoas sem Deus estão sempre vazias, como talhas, como religião que não tem nenhum significado, porque a religião em si só, ela não salva e nem preenche uma pessoa, ela não muda a vida das pessoas, porque o que mais se tem neste tempo, neste mundo, é religião. São denominações, são tipos e formas de igreja de toda a espécie. Aliás, toda a espécie de igreja, de igreja, de grupos, de religiosidade, de tudo mais, ela se aceita de tudo. Hoje, o que está mesmo em ordem nessa nossa vida, nessa nossa sociedade moderna de todo o tempo, é a sociedade de que tudo é válido, todas as coisas são válidas, toda religião é válida, toda frase é válida, tudo é válido, e o mundo está se perdendo nisso tudo, mas o que Deus deixou para nós é a sua palavra, a infalibilidade da sua palavra. Por isso que nós crentes, né, nós cristãos, nós hoje sempre vamos precisar ser radicais em relação à Bíblia, porque se você abandonar a Bíblia, a sua palavra, nós iremos nos perder. E a Bíblia é para nós a palavra de Deus e a nossa fonte inesgotável de vida, e o que ela diz ali é para a nossa vida espiritual, para o nosso bem. Quando nós passarmos, como crentes, como cristãos, a negociar a Bíblia, nós estaremos entrando na onda deste mundo, e a onda deste mundo será esta, que tudo e todas as coisas serão válidas, e tudo leva a um ser superior. Mas nós não temos um ser superior como conceito, nós temos o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio salvar o pecador. E pecador, sim, existe, nós éramos
pecadores, completamente perdidos, mas Jesus Cristo veio para nos salvar. A Bíblia diz ali em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6, você vai ver o diagnóstico de Deus para nós, que estávamos vazios sem Ele. Diz assim a Bíblia lá em Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha só, vamos ler comigo, irmãos e irmãs? Porque continuam a atrair castigo sobre si, vão se rebelar para sempre, sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. O que a Bíblia está dizendo aí? Ela está dizendo para nós, do ser humano, e do diagnóstico do ser humano que precisava ser limpo, o ser humano que precisava ser salvo. Ele disse, não há um só sequer, todos estão enfermos, do pé até a sua cabeça. Por isso a necessidade de Jesus e a necessidade urgente de Jesus, sempre. Todos que nascem perdidos. Pode ser a coisinha mais linda do mundo, né? Renato? Aí alguns pais já começam a discordar, né? Mas é assim mesmo, a gente vê, né, quando nascem nossos filhas, né, aquela belezinha, tudo. Aí você olha, a Bíblia fala que tem que nascer de novo, porque está dos pés à cabeça, tem chagas e precisa ser limpa por Jesus, porque Deus não tem netos, sobrinhos. Deus, o Pai, tem filhos e filhas. Certo? Não tem por tabela a salvação de uma família. Todos nós, um por um, precisamos olhar para Jesus e sermos salvos. É o que a Bíblia diz para nós. Aqui, esse milagre ainda diz que a palavra de Jesus Cristo, né, ali, pela sua palavra, as talhas foram cheias de água. A palavra de Deus, a Bíblia diz para nós, e mostra que a água, ela sempre vai ser o símbolo da sua palavra. A água é símbolo da palavra para nós. Quando eu falo da água, é a palavra. E aquilo que Deus disse é o que a Bíblia mostra, que o Espírito Santo fala através de Jesus, através de Deus, através dos profetas, e aquela palavra escrita ali é a palavra, e ela vivifica o ser humano, né, para cumprir e para cobrir o nosso pecado, justificando a nossa vida. Ali em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós vemos uma coisa muito interessante, porque a Bíblia diz que pela palavra de Deus, todas as coisas são criadas, são feitas, tamanho o poder de Deus. Vamos ler juntos, irmãos e irmãs? Pela fé, nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim, o que se vê originou-se daquilo que se não vê. O nosso Deus, que nós cremos, seu poder é tamanho que pela sua palavra Ele cria, sabe? Pela sua palavra Ele cria. O que Ele diz, a coisa acontece. E não importa o modo com que as coisas acontecem, isso não é da nossa conta. A nossa conta é de que Deus, o Pai, Ele é o Criador de todas as coisas e pela sua palavra as coisas são feitas. Tem um texto que eu me lembrei agora, lá em Romanos, que fala que Deus chama à existência as coisas que não são. O nosso Pai chama à existência o que não é. Ele chama o ser humano à existência, o universo à existência, todo o mundo à existência pela sua palavra, né? E a sua palavra, ela vem para formar, para criar, para falar. E aí, Jesus, quando falou, começou a dizer sobre as talhas, para que enchesse as talhas, as coisas foram acontecendo, e o Senhor foi criando do nada, pela sua palavra, e assim também pela sua palavra, Ele nos cria, nos recria, pela sua palavra, Ele nos justifica. Quando cremos na sua palavra, nós somos libertos, abençoados, salvos pela sua palavra.
A palavra dele vem sempre. Né? Qual é a palavra? A palavra dele que está escrita nessas Bíblias que vocês têm nas mãos, que foi inspirada por Deus para criar e para fazer. E quando ele manda a sua palavra, tudo vem à existência. Se o mundo veio à existência, também o ser humano, para ser salvo, ele veio à existência. E quando Jesus falou ali pela sua palavra, ele nos faz, pela sua palavra, nascer de novo, para uma nova vida. Ele nos chama e nós respondemos pela fé e a sua palavra nos salva, sabe? Nos faz nascer de novo. Como também a sua palavra, ela é suficiente para nos sustentar em todo o tempo difícil da nossa vida. A palavra de Deus dita a você, ela é poderosa para te dar, né, aquela esperança que ninguém tira. Nos tempos difíceis, nos tempos que você vive, seja o tempo que for, a palavra é suficiente. Como tem sido sua relação com a sua palavra? A gente lê muitas coisas, conhece muitas coisas, não é verdade? A gente conhece muitas coisas. Hoje em dia o pessoal está assistindo mais muitas coisas do que lendo muitas coisas. É uma pena, não é? Uma pena, porque os estudos têm mostrado que o ser humano está numa involução. Interessante a capa da vez de semana retrasada, que mostra o ser humano lá de primitivo, e vai subindo, agora, depois, no final da figura, o ser humano volta regredindo. Aliás, eu comento com a minha esposa que, eu não sei se eu li, ou sei lá, aconteceu, ou no meu inconsciente, lembrei de alguma coisa que eu falo sempre, que o ser humano está crescendo mais umas vértebras para cima da nuca, assim, de forma que o ser humano está ficando assim, ó. Porque as coisas são evolutivas, né? Os peixes que perderam as pernas para poder viver na água. Muitas espécies de peixes, de aves, né, que perderam asas, perderam uma série de coisas, ou ganharam asas. Foi se evoluindo conforme a evolução vai sendo feita. Só que o ser humano hoje em dia ele está evoluindo, né? Porque eu acho que agora ele está andando assim. Né? Você vê na rua todo mundo andando assim. Né? Eu falei, que coisa interessante. Né? Porque um dia vai nascer umas vértebras aqui, vai empurrar o pescoço para baixo. Que assim é a evolução, né? Mas não só na evolução física, mas na evolução da inteligência. Os estudos mostram que, infelizmente, os filhos estão tendo QI menores do que os seus pais. Por quê? Porque agora recebemos tudo pronto. Não desenvolvemos mais muitas coisas. É lógico que quem produz, o número será muito menor do que aqueles que consomem. E a gente recebe tudo pronto. Estamos evoluindo. Mas a palavra de Deus, nós precisamos crescer nela. Que você e eu, como cristãos, né, que tem a habitação de Cristo em nós nos tornaremos satisfeitos e, por que não dizer, poderosos, por causa da palavra de Deus, da qual nós vamos a cada dia mais conhecendo essa palavra. O que Deus diz para nós? Se Ele diz que nós somos salvos por Cristo, é a palavra que eu vou crer. Se Ele diz para nós que estávamos enfermos e precisamos ser limpos e curados, nós vamos buscar em Cristo a sua cura e crer em Cristo a sua cura. Se a sua palavra diz para termos bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer, sua palavra também é poderosa para nos fazer, né, vitoriosos neste mundo. Sua palavra deve ser alimentada em nós. Nós precisamos transbordar da palavra de Deus, da Bíblia, daquilo que é feito para nós, conhecer mais e mais da sua palavra. O apóstolo Paulo conhecia muito da religião, mas depois você vai ler lá em Filipenses, capítulo 2, ele falou assim, eu deixo tudo isso de lado, para que eu possa vir a conhecer mais e mais de Jesus Cristo na minha vida. Conhecer Jesus, Ele deve ser meu e o seu maior objetivo nesta vida. Conhecer Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Aquele é o Filho de Deus. O que Ele veio fazer por você? Ele veio morrer naquela cruz. Ele veio te fazer morrer junto com Ele. Ele veio se dar por nós. E se dando por nós, nos fez renascer para Deus. E a Bíblia diz que nós só vamos ver a Deus, através do seu Filho Jesus, que está em nós. Ele é o canal.
Sem Jesus, nada podemos fazer, nada somos e nada conquistaremos, porque Deus o Pai, segundo a Bíblia, não aceita nada que não venha do Filho. Nós não temos nada a oferecer a Deus a não ser a fé humilde na obra de Cristo na cruz. É isto que agrada a Deus o Pai. Como é que você agrada a Deus o Pai? Você agrada fazendo coisas extraordinárias, altruístas. Você agrada a Deus como que você acha que você agrada? Se você vai por este caminho, é até um caminho sublime, mas esse caminho, todas as religiões do mundo buscam esse caminho. Mas essas religiões, a maioria não salva. O que salva é quando olhamos para o Senhor e Ele vai perguntar para nós, dizendo: por que eu recebo você aqui? Por que você acha? Se você colocar suas obras altruístas, você vai ser caído, né, para o inferno. Mas se você olhar para o Senhor e dizer: eu estou aqui por absoluta graça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é a minha vida, você não será perguntado por nada mais, a não ser por causa da sua fé em Jesus, porque é Jesus que agrada o Pai. Ele olha para você, Ele não olha aqui o Fábio, Ele olha Jesus no Fábio. Ele olha aqui dentro e vê o seu filho, Ele olha para mim e vê a justificação no filho, a sua palavra que veio a mim, e Ele então me recebe. E aí eu descanso, porque o ser humano, quando busca reconhecimento, quando busca tantas coisas, ele é muito cansado, né? Ele cansa o tempo todo. E aqui a gente vê a sua palavra, pela palavra são criadas todas as coisas. Ainda nesta figura tão importante da história que Jesus mostra, diz que a água que Jesus produz ali e transforma, ela produz em alegria. Aqui a água foi transformada no bom vinho, segundo aí a Bíblia, ele é símbolo de alegria. Na Bíblia, o vinho, ele é símbolo de alegria. Mas aqui, ela não se refere a uma alegria que o efeito da química, do álcool produz. Né? Porque tem gente que só é alegre quando bebe, né, irmão? Né? É ou não é? Eu fui em um determinado lugar e a pessoa falou assim: nossa, o povo está quietinho, tem que soltar umas pingas nesse povo. Já pensou? Só umas pinguinhas que o povo começa a soltar lá e contar umas piadas. Pelo amor de Deus, que coisa interessante, né? Porque não é o efeito disso que causa alegria, essa alegria é passageira, causa ressaca, né? Essa alegria não leva muito longe, né? Essa alegria é horrível. Eu estava vendo com a esposa da televisão, de determinado canal, de determinado ator, que muito bonito, né? Só que é da minha época, assim, da época nossa aqui, né? Do cinquentão. Esse ator muito bonito, infelizmente mergulhou no alcoolismo, né, e teve que ser, quase afundou com o alcoolismo, porque era a forma da alegria que ele encontrava, mas essa forma de alegria era passageira e leva à morte, mas a alegria, segundo Deus, leva à vida. E aqui, quando Jesus faz essa produção, Ele aqui está, né, no modo natural, mostrando para nós que a alegria constante vem dEle. Ele é a presença que traz alegria a uma festa. A alegria, ela vem da presença de Jesus Cristo. Você não precisa sair que nem hiena, rindo o tempo todo. Não é isso que estou dizendo. Tem gente muito feliz que é muito tranquila, serena, séria, e é muito feliz. Não tem a ver com exterioridade. A alegria tem a ver com a satisfação, com a vida tranquila, com a vida satisfeita. Por quê? Por causa da presença de Jesus. Nós somos aí colocados nesse relacionamento com uma pessoa comparável, e nós podemos viver aí nessa atmosfera de alegria sempre por causa da aceitação incondicional que o Senhor tem para conosco. Quais são as mazelas do ser humano todo aí, da infelicidade, depressão e angústia e busca? Aceitação. Todo mundo está à busca de aceitação frenética. Hoje em dia, com a época aí do celular, das coisas lá todas aí, todo o povo faz, quer ver quantos viram, quantos curtiram, quantos estão dentro. E se tem pouco, a coisa fica feia para muita gente. A coisa vai para o beleléu. Só mergulha em depressão horrível. Por quê? Porque quer ser aceita. Mas quando a gente descobre que em Cristo nós somos completamente aceitos por Deus, pelo seu sangue precioso e pela obra de cruz, nós descansamos. E por que nós descansamos?
Porque Jesus e o Pai já nos aceitou. Amém, querido? Olha que belezinha, é da glória mesmo, porque nós somos aceitos, e uma vez que você foi aceito, uma vez que você foi aceita, acaba a busca, porque tudo que te importa são os olhares do Pai, tudo que te importa é a aceitação que vem de cima, é tudo o que te importa, é o que vem de Deus, e a alegria é essa. Lá em Romanos 14, verso 17, nós encontramos uma chave da alegria, porque a Bíblia diz para o ser humano, o Espírito Santo fala para o ser humano. Vamos ler junto? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O que o ser humano faz? Ele se mete na comida e na bebida para saciar-se. Mas a Bíblia diz assim que o reino de Deus, ele vem de fatores que são internos, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que Jesus proporcionou para nós. Jesus proporcionou para nós. E ainda aqui nessas talhas, nós vemos que os discípulos creram nele. Olha só, eu vou ler primeiro verso 2, capítulo 2, versículo 11, que fala assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aquilo que Jesus fez, quando Jesus aparece em nossa vida, ele vem e nos dá a graça de crer, a fé nele. É inteira a obra de Deus quando nós cremos em Cristo. É pela presença de Deus que nós cremos, é quando Jesus se manifesta, e é inteiramente e unicamente pela sua graça que nos faz crer. Todas as virtudes da vida cristã que eu tenho, que você tem, ou que você poderá buscar, elas não são autoproduzidas. Você não pode produzir. Você não pode dizer: eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um homem de fé, eu quero buscar isso ou aquilo outro. Se você, na sua força, você vai ver que logo você vai desistir. Porque o ser humano, ele é assim mesmo. O ser humano é um ser humano de academia, que paga o ano inteiro e vai 5 vezes por mês. Não é verdade? Não é a casa de vocês, né? Mas às vezes é assim. O ser humano desiste. O ser humano é aquele que começa curso de inglês e termina, vai para a metade, né, pastor Paulo? Fica na metade. O ser humano é aquele que começa a aula de música, né, Carlinhos? Depois fala assim: eu vou parar por um tempo. Carlinhos deve estar escutando isso. Só quem se dedica é que fica como ela. Mas a maioria dos medianos, depois. Porque vai na nossa força, na nossa vontade. Mas no reino de Deus não é assim, porque lá em Tiago 1,17 ele fala para nós que todo dom perfeito, boa dádiva vem do alto. E que você e eu devemos pedir: Pai, me dá as suas virtudes. E você recebe as suas virtudes como por espelho. E aqui, quando os discípulos creem nele, diz a Bíblia que foi iniciativa de Deus para a sua vida e minha vida. Por isso que ali, quando Jesus falou, as coisas aconteceram, e ali diz que os discípulos creram nele. Mas eu vou ler você aqui Efésios 2, versículo 4 e 5, que diz assim, olha, veja bem: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Vamos continuar junto agora? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Olha o que a Bíblia diz: quando você e eu estávamos mortos, Ele nos deu vida. Como é que um morto pode se ressuscitar? Me fala. Como é que um morto pode se desfibrilar? Sabe o que é desfibrilar? Aquela coisa, vai lá, né? O sujeito põe lá, dá um choque no sujeito, dá aquele susto. Como é que um morto pode se reviver? Não pode. Tem que vir alguém e dar vida. E é isso que a Bíblia diz, que nós estávamos mortos, sem vida. Irmãos e irmãs, nós já nascemos mortos, por mais lindinhos que nós
fomos um dia, não é? Eu tenho uma foto de eu pequenininho, eu gosto de ver eu mesmo pequenininho, sabe o que eu acho meio bonitinho eu quando era pequeno? E eu fico pensando, olhando aquilo, mas meu Deus, como é que eu fui virar isso? Isso. Tão bonitinho, né? Não dá. O ser humano nasce morto, nasce em chagas, como diz a Bíblia, mas chega um tempo que Deus em Cristo vai nos vivificar. É Ele que nos vivifica. E isso nos faz descansar, porque Ele nos dá vida. Não é? Nós não somos capazes. Eu tenho pavor quando eu vejo alguém dizer, eu vou aceitar Jesus. Mas quem é que aceita Jesus se é Ele que nos aceita? Não é verdade? É uma série de coisas. Porque a Bíblia diz lá, em João 6,44 e 6,65, assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. É a obra de Deus. E depois no verso 65 lá de João 6, ele ainda fala assim, ó, e Jesus prosseguiu, por causa disto é que tenho dito que ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Deus é o Deus que vivifica os mortos. E Ele é quem nos vivifica. O ser humano sem Jesus é como talhas vazias. Tem que ter a obra de Deus em sua vida. Por isso, quando você quiser, e você se envolver mesmo em missão de Deus na sua vida, você olha para as pessoas e não tente convencer as pessoas, a não ser, lógico, pregar a palavra muito tranquilamente, mas ore a Deus para que Deus a traga a Jesus, porque essa obra é de Deus. Se Deus não fizer, não há ser humano que possa convencer outro ser humano. Ser humano não muda ser humano. Dá o efeito negativo, o efeito contrário, mas é a oração e a pregação da palavra de modo crente que torna a outra vida possível de ser vivificada. Então a gente chega aqui sempre, na Bíblia, quando lemos a Bíblia, à conclusão de que somos filhos e filhas de Deus, única e exclusivamente pela sua vontade e pela sua palavra. Nós somos privilegiados, irmãos e irmãs, e nós precisamos levar esse mesmo privilégio a muitas outras pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Amém, querido? Coloca isso no seu coração. Não só ser um privilegiado, ser uma privilegiada, mas levar este privilégio a outras pessoas que precisam ser salvas neste mundo. Esse mundo não é fácil. Uma última coisa aqui que mostra aqui na sua palavra, nesse milagre, é que, veja, nossos problemas são pequenos diante do poder de Jesus Cristo. Você sabia disso? A gente não crê, eu gosto tanto daquele cântico primeiro do prelúdio, quero ser como criança, acreditar em ti, que a gente fica adultos, já começa a não crer como criança. Que pena. Mas quando a gente crê como criança, passamos a acreditar que Deus faz as coisas, não importa que jeito. Ali no verso 9, olha só, então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha se tornado, eu gosto dessa versão, tinha virado vinho. Virado, né? Ele virou vinho. Se transformou, se transubstanciou. Uma palavra difícil, mas simplesmente a água virou vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele o chamou o noivo. Gente do céu, quando a gente lê essas coisas, a gente não dá valor a coisas tão impressionantes, né? Eu estava vendo uma explicação de um físico cristão. Esse físico cristão, o Adalto, ele estava mostrando que ali, que a água, a molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a molécula da água. Já o vinho, ele tem não só essas coisas, mas ele tem também ali o carbono, o hidrogênio e muitas outras substâncias para mover-se. Então, veja 2 coisas. Agora, como é que eu mudo essas substâncias? Para vocês terem uma noção, a maior máquina que existe, ela existe lá na fronteira da Suíça e França, que fica a 100 metros abaixo da Terra. Tem 8 quilômetros de diâmetro e 27 quilômetros de extensão. Essa é uma máquina poderosíssima. Sabe para quê?
para separar partículas de átomo. Foi descoberta recentemente só. E tão recentemente que eles deram o nome de a partícula de Deus. E aquilo era feito para entender. E eles querem formar até pequenos buracos negros para entender como os buracos negros se formam no espaço. Mas tamanho a potência de uma coisa. E eles estão querendo fazer um upgrade naquela coisa lá, que vai levar mais de 30 anos e vai gastar mais de 9 bilhões para separar moléculas de átomo. Você vê a coisa. Então, se Jesus tivesse que usar os mecanismos humanos para transformar a água em vinho, ele precisava de algumas maquininhas, né? Ele precisaria de um reator atômico para acelerar termonuclearmente aquela água para transformar em vinho. Ele precisaria desestruturar com isso os átomos, separar os prótons, os elétrons, uma coisa, né? Essa coisa toda que você sabe de cor, né? Ele precisaria criar carbono e nitrogênio para colocar ali dentro, naquela água, né? Esse processo que chama fusão e fissão nuclear, mas para nós é uma confusão mesmo, né? Aquela coisa toda. E a Bíblia relata aqui que aqueles quantidade de água a ser transformada em vinho, daria mais ou menos uns 480 litros, precisariam da energia de um dia das 200 bilhões de estrelas que existem no universo, de energia para transformar esta água em vinho. Você viu que coisa muito interessante? Agora, quando Jesus olhou naquela festa, ele simplesmente falou, né, enche de água e leva para a pessoa. E a pessoa encheu de água, quando levou, tinha um vinho da melhor qualidade, que não era salsicha da festa de casa, mas era a melhor qualidade. E o que Jesus fez foi fenomenal, porque a gente lia assim, transformou água em vinho, que legal. Como assim transformar água em vinho? Sabe o que está envolvido em uma substância e na outra substância? Está envolvido processos incríveis, mas Jesus fez aquilo instantaneamente. Sabe, queridos? Esse milagre é inimaginável, né? Então, Jesus, infinitamente mais poderoso, ele pode realizar, sabe, qualquer coisa em nossas vidas. Se ele pôde fazer aquilo com tudo aquilo que ele fez, quanto mais ele não poderia fazer milagres simples na minha vida e na sua vida? Pensa, irmãos e irmãs. Eu gosto de Wesley, que teve um tempo que ele falou no seu diário assim, ele escreveu, eu me recuso a me preocupar com qualquer coisa que seja desta vida, porque minha vida está nas mãos de Deus. E quando você estiver imerso em todas as suas preocupações, caído nas suas preocupações, sem dormir por causa das suas preocupações, quando você estiver olhando só para aquilo, lembre-se que Jesus e o seu poder, que é capaz de fazer infinitamente mais do que você possa imaginar, é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. E se ele não mudar as circunstâncias, por algum motivo, ele vai mudar a sua vida, vai mudar as intenções do seu coração, que é muito mais difícil do que mudar circunstâncias da nossa vida. As circunstâncias da nossa vida podem ser mudadas facilmente se eu chegar para uma pessoa quebrada e dizer assim, toma aqui 100 mil reais, seus problemas acabaram. É fácil. Agora, se eu resolver submeter a essa pessoa a não ser escravo daqueles 100 mil, escravo da dívida, escravo das preocupações, escravo de tudo que lhe prende, esta é a obra mais difícil do que fusão e fissão nuclear que Jesus fez ao transformar água em vinho. Porque o coração do ser humano é a coisa mais difícil que existe de ser mudada. E eu sempre creio como Moody. O D.L. Moody dizia para nós, não existe decepção para aqueles que enterraram sua vontade na vontade de Deus. Porque se ele não muda as circunstâncias, ele muda o coração. E nada melhor do que um coração transformado. Amém, querido? Sabia disso? Jesus quer transformar, devolver a alegria da festa na sua vida. Sabia? Eu não sei como está a sua vida tem sido um velório constante ou uma festa constante. Mas se acabou o vinho da sua festa, acabou a alegria da sua festa, Jesus é poderoso para transformar minha vida e a sua vida. Ele é poderoso para fazer o que quer que seja. E o nosso maior desafio da vida, irmãos e irmãs, é conhecer
não as profissões todas que os jovens, que todos nós estamos fazendo, querendo fazer, reciclando ou especializando. Essas são coisas importantes enquanto vivemos brevemente nesta terra, mas a coisa mais importante da vida e do alvo do ser humano é confiar e crer nas palavras daquele que é o Senhor do universo, que vai levar a nossa existência, não só aqui, mas para além daqui. Eu não quero deixar boa profissão, boa educação, boa herança para as minhas filhas. Eu quero deixar a fé em Cristo. Porque a fé em Jesus as levantará de qualquer situação. As profissões sempre estão aí. Mas a fé em Cristo é o maior patrimônio que nós temos. Amém, amados? Eu queria orar com você nesta manhã. E orar por você que precisa de Deus, dê aquela alegria na sua vida. Né? Ouça o Senhor, faça as suas palavras brotarem no seu coração. E não mais duvidar daquele Deus que foi capaz de transformar água em vinho. Agora eu espero que você, quando ouvir essa frase, ouça direitinho. Jesus transformou água em vinho. Como? De modo extraordinário. Quanto mais os pequenos detalhes da sua vida. Amém, amados? Vamos orar junto? Queria convidar você a se colocar em pé e oremos. Vamos orar, Senhor.